Bom, primeiro eu quero agradecer a fidelidade de vocês aqui com o podcast, com o canal. Eu sei que a frequência dele não tá das melhores, mas vai voltar e já voltou. Bom, primeiro eu quero agradecer principalmente aos meus amigos Manora Kwan e Dorian Nascimento, que têm sido fiéis escudeiros, na real, dentro desse projeto chamado Guardiã Armário. O Guardiã Armário, que ele nasce com essa intenção de entrevistas de saída do armário, ele cresceu e tem hoje novos quadros, né? Como Chá Comigo, Meu Olhar, Clipoteca, Closes e Corres e tantas outras coisas que já passaram por aqui. Hoje abraça o Chá Comigo dentro dessa perspectiva de falar sobre entretenimento, de falar sobre as nossas dores, de falar também sobre os sabores do que é viver a vida. E hoje eu quero falar sobre a virada cultural. Então, se você ainda não tem uma agenda do que fazer aqui em São Paulo sobre a virada cultural, eu tenho um episódio só para isso. Bom, gente, a virada cultural, ela está completando 20 anos esse ano. E quem é daqui de São Paulo, ou quem tem 20 anos hoje em dia, não imagina que a cidade não tinha esse tipo de entretenimento, esse tipo de lazer. E aí eu trouxe um pouquinho aqui sobre a história da virada cultural e mais ou menos a sua origem, tá? E eu quero falar uma coisa também para vocês depois, a experiência que eu tive na África do Sul com essa experiência cultural dentro do centro da cidade. Bom, a virada cultural, eu peguei aqui na internet, né, para saber. A virada cultural em São Paulo foi inspirada no festival francês Noite Branca, Nuit Blanche, que acontece em Paris desde 2002 e que também é realizado em outras cidades ao redor do mundo. A ideia é que a virada cultural aproveite as 24 horas do dia para oferecer uma programação cultural gratuita, diversificada, incluindo espetáculos, shows, apresentações e outros eventos, incentivando a ocupação do centro da cidade e o convívio social. Em resumo, a virada cultural foi criada para transformar a cidade em um palco, seguindo a inspiração dos festivais Noite Branca, que acontecem em Paris e em outras cidades. A virada cultural oferece uma experiência cultural gratuita e acessível à população, incentivando a interação e o uso do espaço público. Gente, a virada cultural é um marco em São Paulo há 20 anos, porque muitos shows, por exemplo, muitos museus e muitos espaços culturais eu só fui começar a frequentar graças a esse movimento que fez com que pessoas que moram na periferia ou que muitas vezes não têm a condição financeira para ir para esses lugares em dias comuns, em dias que muitas vezes são pagos, aproveitar esse momento para poder conhecer. Eu lembro que eu comecei aí na virada cultural, eu tinha, bom, se fazem 20 anos, sou mal de conta, 2025 menos 20. Espera aí. 2005, duh. Eu estava eu tinha acabado de entrar na universidade. Eu entrei na universidade em 2005 e fico até 2009. São 4 anos de curso de design gráfico, projeto produto e programação visual. Eu entrei na universidade graças ao ProUni e eu fiz ali na Uniban. E eu fazia design, né, como eu já falei aqui para vocês. E o curso de design, ele pede que você tenha um repertório gráfico, artístico muito extenso. E o meu não era tão extenso assim, né? Eu não tinha um costume na minha família, entre os meus amigos, do colégio, ou até mesmo na escolinha, na escola que eu estudei, a gente não tinha tanto costume de ir para centro cultural, talvez, até perto de casa tinha alguns. ONGs também eu frequentava, a gente não era pobre de cultura, a gente produzia muita coisa dentro da escola, mas a gente não saía muito ali do bairro para conhecer esses museus. Esses museus muitas vezes já existiam, né? Tem alguns que são novos, mas muitos deles já existiam, como no Ibirapuera, como no MASP da Paulista, como eh, sei lá, o Centro Cultural Banco do Brasil, Centro Cultural São Paulo, Centro de Culturas Negras aqui no Jabaquara, todos esses já existiam e eu não frequentava. Uma vez ou outra eu vinha aqui no Centro de Culturas Negras próximo do Jabaquara
para visitar a biblioteca e fazer algum tipo de pesquisa, mas ainda assim era muito pontual. E aí na universidade, pela universidade solicitar que os alunos tenham, aquele mínimo necessário de visitas em museus, em teatro, em, eh, me como é que eu posso dizer? Em ferramentas culturais, vamos dizer assim, né, em espaços culturais, para se desenvolver, para criar um pouco mais de repertório, eu tinha até um passaportezinho que ali que eu carimbava, colava o eh, os adesivos desses lugares, né. Eu lembro agora falando com vocês aqui, eu tô lembrando de tanta coisa, assim, eu lembro que a professora de artes, né, de história das artes, ela pedia muito para que a gente fosse para museu. E foi quando eu comecei a frequentar bastante. E em 2015, que foi o ano que entrei na universidade, foi o ano que começou a virada cultural. E naquele ano eu combinei com as minhas amigas, a Adriana, que eu chamo de Didi, Simone Magalhães, a Si, que a gente era um trio ali e depois foi aumentando esse grupo, a gente ia junto. E a ideia era que as coisas começassem às 6 horas da tarde de um dia e fosse até às 6 horas da tarde do outro dia. Se eu não me engano, eu acho que era assim, porque aí você pegava à noite de um dia, se você quisesse voltar para casa ou não, ou aproveitava os rolês que tinham lá de madrugada e depois ainda tinha o dia inteiro até o dia seguinte. Então são exatamente 24 horas até 6 horas da tarde do dia seguinte. E eu não vou me lembrar muito, assim, quais os shows que eu vi na época, mas eu lembro que eu fui para museus que geralmente são pagos e que eu não conseguia ir antes, assim, por mais que eu tivesse ali a carteirinha, no meu primeiro ano de universidade, eu, se eu não me engano, eu trabalhava com telemarketing. E eu não ganhava muito bem, o valor que eu ganhava ajudava a pagar metade do meu curso, porque eu tinha conquistado 50% de bolsa através do ProUni, e esses 50% de bolsa, me ajudava a estar na faculdade e o trabalho me ajudava a pagar o restante, ajudava em casa, tinha todas as outras questões que eu precisava, né, comprar material. Então, naquela noite, eu lembro de ter feito uma caminhada junto com as minhas amigas para encontrar esses museus que estavam abertos. Eu lembro que a gente também foi para alguns espaços de convívio público, assim, com instalações artísticas. Eu lembro que também era muito concentrado no centro, então tinha vários lugares, assim, ruas que meio que se conectavam, meio que se encontravam. Então, de um lugar a gente conseguia ir andando para outro, que ia andando para outro, que todos tinham shows, né? Tinham shows que variavam de MPB, rock, jazz, pagode, samba, sertanejo, rap, sempre tinha muita coisa. E aí os anos foram passando, foram tendo mudanças de administração, mas ainda bem que a virada cultural entrou para o calendário da cidade de São Paulo. Eu não sei se existe algo parecido com a virada cultural em outras cidades ao redor do estado, né, da cidade. Porque o interessante é você se conectar de uma outra forma com a cidade, com os espaços públicos. Porque muitas vezes a gente só tem o costume de passar, apenas de ir e não de ficar, de contemplar, de ver. Muitas vezes as pessoas falam também sobre isso quando elas andam de bicicleta, né? Felizmente eu não tenho mais a minha bicicleta, mas andar de bicicleta pela cidade é uma outra forma de você compreender essa cidade que é tão complexa. E São Paulo tendo tão efervescente essa raiz cultural, essa vontade de conhecer o novo, essa vontade de se autodescobrir e descobrir a vida através da arte, que foi ficando cada vez maior a virada cultural e aí ela foi se ampliando, ela foi saindo apenas do centro, que também é uma problemática, né? Na época o pessoal falava muito sobre isso, que é interessante ter no centro, mas quantas pessoas têm a possibilidade de ir para o centro? Tem uma coisa que aqui em São Paulo agora existe, que é o transporte público de domingo é gratuito, pelo menos de ônibus. Então, as pessoas que forem querer ir para a virada cultural vai ter ônibus de graça a partir da meia-noite do domingo. Então, você pelo menos pega da meia-noite até 6 horas da tarde do domingo, que é enquanto vai estar tendo a virada cultural, o ônibus de graça, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Na época, assim, né, ainda não era, isso pelo que eu lembre, mas eu acho que o metrô funcionou
a noite inteira, eu acho, né? Eu tô falando muito dessa lembrança de 20 anos atrás. Eu fui nos primeiros 5 anos da virada cultural, depois eu me casei, e aí fui algumas vezes, fui assistir Dom L uma vez, depois uma outra vez eu acho que eu fui ver Lued Luna, fui ver Lued Luna lá perto do Anhangabaú, já fui ver eh, uma banda meio circense, assim, qual que é o nome dela? Não vou me lembrar agora, peraí, deixa eu ver aqui. Banda circense, qual que é o nome? Ai, Circo Mágico, a banda Circo Mágico. Eu gostava muito dessa banda, eles tinham uns clipes muito legais. E aí, esse ano, a completar 20 anos da virada cultural, eu trouxe algumas dicas de onde ir. Antes de falar sobre essas dicas, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo e lembre-se, se você está escutando pelo Spotify, também tem vídeo, deixa a sua avaliação e olha, eu não estou sozinho, tem o Publi pela primeira vez no Chá Comigo, confira só. Você sabia que no Brasil apenas 5% da população fala inglês e dessa porcentagem 1% é fluente? Se você, assim como eu, não desistiu de ter uma segunda língua, vem comigo. Recentemente eu conheci a EWPass. Você conhece? É uma plataforma de inglês 100% digital, parece uma Netflix do inglês. São mais de 300 horas de muito conteúdo para você que tem uma agenda corrida e precisa de uma estrutura flexível que se encaixe dentro da sua rotina. Eles têm uma forma de ensino desenvolvida por professores de inglês brasileiros que entendem as nossas reais necessidades. É o método Go. E aprender inglês não pode comprometer sua renda. Por isso que a EWPass tem preços bem acessíveis. Com planos a partir de R$ 39,90, certificado de conclusão de curso, material incluso e sem taxa de matrícula. Bora fazer com que mais gente tenha o inglês como a sua segunda língua? Quem sabe a gente não se encontra na minha próxima viagem internacional. See you! Vem para a EWPass. Pois é, gente, estou muito feliz com a oportunidade de ter a parceria. E vamos lá, eu quero falar antes da virada cultural sobre a minha passagem pela África do Sul, que me ensinou tantas coisas no inglês, tantas coisas sobre mim, tantas coisas sobre a vivência de pessoas pretas em outro continente, em outro país, e principalmente a vontade que eu tive a partir daquela experiência de voltar a pintar. E sabe por que isso se deu? Por conta de uma virada cultural que eles têm lá. Toda primeira quinta-feira do mês, quer ver? Vou até procurar aqui, ó. Primeira quinta-feira do mês, África do Sul. Toda primeira quinta-feira do mês, na Cidade do Cabo, em Joanesburgo e em Durban, acontece a First Thursday. Eu acho que é assim que fala, cadê, ó? É isso, First Thursday. Que eles fazem, né? Eu vou contar para vocês um pouco aqui. Eu peguei aqui, ó. É um evento cultural em algumas cidades, como eu já falei, né? África do Sul, especialmente na cidade do Cabo, Joanesburgo e Durban. Nesse dia, galerias de arte e outras lojas costumam ficar abertas até mais tarde e oferecer uma programação especial. A ideia é que as pessoas possam passear e conhecer a cultura local de forma gratuita. Gente, eles fazem uma virada cultural todo mês. E para você que é turista, para você que é estudante, para você que está indo para lá para fazer seu intercâmbio, faça isso, tenha essa experiência. Eu coloquei no meu canal, no quadro Meu Olhar, a minha experiência no First Thursday e foi incrível. Eu entrei primeiro numa festa que estava tendo de uma marca de tênis e eles estavam servindo bebidas gratuitas, drinks gratuitos e você tinha a experiência de estar junto com um DJ. E tanta gente bem vestida e tanta gente estilosa que não deu vontade de sair de lá. Aí eu encontrei algumas pessoas que tinham ido do Brasil para lá e tinham se conectado comigo através do Instagram por ver que eu estava na África do Sul. Eu falei assim, olha, tá tendo First Thursday, eu quis muito vir para cá, vem para cá, vamos se conectar, vamos conhecer novos lugares. Aí o pessoal foi para lá. Quando eu pensei que não, eu já estava com mais de 20 brasileiros e eu era o guia dessa galera. Só que eu estava lá, o quê? Há uma semana ou 2 semanas no máximo. Acho que é uma semana. Então eu não conhecia muita coisa, mas eu estava tão feliz e eu estava com tanta vontade de desbravar a cidade que nós fomos para galerias de arte. E dentro das galerias de arte são artes produzidas por pessoas pretas.
E isso, não que a gente não tenha isso no Brasil, não que a gente não tenha artista no Brasil. A gente tem artista no Brasil, mas onde estão as galerias desses artistas? Estão em lugares bem periféricos assim. E se você não conhecer esse artista, não conhecer alguém que conheça, ou se o Instagram não te indicar esse artista, dificilmente você vai saber sobre a obra dele. Pelo menos lá em Cape Town, né? A experiência que eu tive, onde eu estava, era aqui no centro da cidade tinham muitas galerias. E você tem a dimensão dessa quantidade da galeria nesse First Thursday, porque praticamente todas as galerias e bares, e barzinhos, baladas ficam abertas a noite toda. Então você pode andar pela cidade, que é muito segura, lógico. Tem um pickpocket em todo lugar. Então você, brasileiro, seja esperto. Guarde as suas coisas de forma segura, coloca numa doleira, fica olhando, mas não é nada assim, tipo, ai, assustador. Eu vi pessoas sendo furtadas, mas não vi ninguém sendo assaltada com arma de fogo, nada do tipo. E se eu pudesse dar uma dica para vocês, façam o mesmo aqui em São Paulo, sabe? Você que vai vir de fora, tenha consciência que você está numa cidade grande, onde tem vários tipos de pessoas, é um evento que é de graça, então vão vir pessoas com várias intenções. Então seja esperto, sabe? Não seja otária. Oh, bom, a Virada Cultural de 2025 promete mais de 1.000 atrações em 21 palcos, incluindo shows de artistas como João Gomes, Lineker, Alceu Valença, Péricles, Michel Teló, Sepultura. Você vê que são universos completamente diferentes. Em 2025, que acontece no a Virada Cultural de 2025, que acontece no dia 24 e 25 de maio, celebra 2 décadas de história da programação diversificada em 21 palcos espalhados. Isso também é bem legal, porque não está mais centralizado. O evento chega ao seu 20º aniversário com um orçamento semelhante ao ano anterior. Né, um investimento de 54 milhões, mas haverá de receber uma suplementação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pode chegar aos 59 milhões. Apesar da diminuição nos recursos, a Prefeitura promete manter a qualidade. Não, isso não vou colocar. O tema desse ano é 20 anos em 24 horas. A expectativa é atrair um público de 4,7 milhões de pessoas, número acima do registrado na edição anterior. O ano passado eu não fui, mas esse ano eu quero muito assistir Lineker, porque ela vai levar o show Caju à tarde do dia 24, ou se eu não me engano, no dia 25. Eu tenho muita vontade de ver esse show. Quando assisti o Caju na Multishow, quando foi transmitida, mesmo estando de casa, eu chorei muito e valeu muito a pena, assim, eu já vi também na Casa Natura Musical um trechinho do show e foi muito, muito, muito bom. Assim, além dos 21 palcos, a Virada Cultural terá atividade em mais de 100 espaços culturais, como eu falei para vocês, né? Então vai ter teatro, bares, centros culturais, bibliotecas, céus e instituições renomadas, assim, sabe? São 27 céus que vão funcionar como polos culturais com programações próprias. Por exemplo, o Céu Aricanduva, Butantã, Caminho do Mar, que é aqui perto de casa. Jaçanã, Parque do Carmo, São Miguel, Taipas, Vila Alpina, Vila do Sol. Se você é de algum desses lugares, manda uma mensagem ali nos comentários aqui do YouTube ou do Spotify para saber de onde você fala. E a programação também contará com atividades em 20 unidades do SESC. Se você tem carteirinha do SESC, mesmo que você não tenha, nesse momento você pode ir. E tem uma coisa que um amigo meu comentou, né? Por que as pessoas que são microempreendedoras individuais ainda não podem ter carteirinha do SESC, hein? A gente presta serviço ou muitas vezes a gente produz, né, produto, né? Não sei também. Mas entre os Sescs, né, vão estar a unidade da Avenida Paulista, 24 de Maio, Pompeia, Santa Amaro, Santana. Olha, eu já fui numa virada cultural que no Sesc Santa Amaro estava tendo a Duda Beats. Antes dela ter esse boom todo, tinha pouquíssimas gays lá, né, que a Duda Beats é a rainha das gays. E o MASP vai estar aberto. Beber um pouco d'água. O Japan House, o Itaú Cultural, o Instituto Moreira Salles, Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, entre outras coisas.
e espaços independentes, como Reserva Cultural, Grupo Tóquio. Quem já foi para Tóquio sabe qual que é o rolê lá dentro. Galeria Metrópole e Cineclube Cortina. Também gosto muito desse lugar. A proposta é oferecer ao público atrações que vão desde plano na praça, projeções visuais, mágicos e cortejos de rua até bailes populares, rodas de conversas, concertos e flash mobs, unindo tradição e inovação artística. Foi o que eu falei para vocês, gente. É tão bom você viver a cidade, a gente trabalha tanto e muitas vezes a gente só sabe se divertir indo embalado em festa, ficando bêbado. Não é sobre isso, sabe? É sobre você entender que os espaços públicos também são nossos e que a cultura do Brasil é o próprio brasileiro. A gente está sempre produzindo, a gente está sempre criando e é tão bom ver a cidade florescendo através da cultura e da arte. E tem mais coisa aqui que eu separei para vocês. Deixa eu achar aqui, ó. É, Bom, tem várias reportagens falando sobre a questão de segurança, sobre como você se prepara para ir para eventos públicos e massivos, assim, mas vai ter segurança reforçada, segundo o que dizem aqui nos informes. Vão ter também câmeras ali cuidando de tudo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nada em nenhum lugar foi mais cheio, talvez no show da Lady Gaga, mas nada se compara ao Carnaval de Salvador e eu vou há quase 5 anos e nunca fui roubado, graças a Deus nunca fui furtado, porque eu vou com uma estratégia. Eu só vou usar o celular se realmente eu precisar, eu vou colocar meu celular na doleira e eu vou curtir o carnaval ali, vivendo. Então viva, você não precisa fazer uma live para as pessoas que não saíram de casa. Você não precisa ficar toda hora fotografando os espaços culturais. Você pode fazer isso de vez em quando, esteja com alguns amigos, enquanto você fotografa, alguém fica olhando e não vai aceitar abraço de desconhecido, porque numa dessas também a pessoa pode levar as coisas que estão no seu bolso. Preste atenção nos lugares que você anda e tenha cuidado também quais são os caminhos que o Google Maps te manda aí. Vá com uma galera, veja para onde a maior parte da galera está indo andando, porque talvez ali seja o lugar mais seguro. E é isso, vamos curtir a virada cultural, vamos curtir a possibilidade de viver a cidade e vamos entender que a gente tem que ocupar esses espaços mesmos. Depois vocês contam para mim como é que foi. Talvez a gente se encontre no show da Lineker, talvez a gente se encontre em algum outro lugar. Eu estou planejando ir para esse show e não mais nenhum outro. E vamos ver como é que vai ser aí. Estou muito feliz porque vão ter algumas novidades aqui no canal, algumas novidades também no meu perfil. Eu estou indo para Guararema ser mestre de cerimônia do TEDx. Vocês têm noção disso? Eu vou ser mestre de cerimônia do TEDx. E eu sempre quis palestrar no TEDx, era um sonho meu, porque eu acredito que o TEDx abre muitas portas e também é uma grande plataforma para que você possa contar e expressar as suas ideias, trazer seus projetos. Eu não fui convidado para falar enquanto palestrante, mas, para além disso, eu fui convidado para chamar as pessoas para o palco. Olha a responsabilidade. Eu estou me tremendo, mas eu tenho certeza que vai ser uma ótima experiência. Fique ligado, porque vem muita coisa boa por aí. Estou muito feliz da presença de vocês constante aqui no canal e que o Guardei no Armário continue crescendo. Semana que vem tem vídeo de saída do armário. Se não me engano, na terça-feira, a gente mudou a data para terça-feira. Tem um vídeo muito legal com um LGBT que é cristão, evangélico e participa de reuniões inclusivas, inclusive, né? Então, aguardem que vem muita coisa boa por aí.